Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Gente Diferente. No vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre o segredo do milagre. Se você já gostou do título do vídeo, peço para você se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e não esquecer de deixar seu like. Você sabe o que é milagre? Já ouviu falar dessa palavra milagre? Eu acredito. Milagre pode ser entendido como sendo a realização de algo sobrenatural. Algo que normalmente não acontece, mas acontece raramente, assim posso dizer. Acontece raramente, né? Yeah. Por exemplo, a gente não estudar para um teste, a gente fazer o teste e depois de tirar nota 20, que é a nota de Moçambique, a nota máxima, né? Vocês ficarem relaxados, do nada na sua conta bancária cair um grande dinheiro. Ou mesmo você adoecer por uma grande enfermidade e você acorda na manhã seguinte você está totalmente curado. Algo que, de acordo com a ciência, você não poderia ficar curado. Não, esses eventos quando acontecem assim, nós podemos designar eles de milagre. E esses milagres também são entendidos, como eu pessoalmente entendo, que são uma dádiva, um presente divino, um presente de Deus para nós humanos. No vídeo de hoje vou falar exatamente sobre o problema do milagre, o problema das pessoas que esperam o milagre. Há muita gente que não estão a fazer nada aqui na vida no momento atual porque eles estão à espera do milagre. Eu acho que você não está conseguindo entender. Vou tentar simplificar isso. Estou dizendo assim, alguém que não se preocupa em aprender nada sobre o comportamento humano e ele fica todo dia em casa sentado no sofá com a esperança de Deus abrir as chapas deles, fazer cair uma mulher na sofá dele. Significa que ele espera que a mulher venha para lhe aceitar, para ter um relacionamento. Por outro lado, tem o caso de alguém que ele não vai procurar emprego. Ele só está a esperar do milagre acontecer na sua vida. Quando você for a se ver nesse estágio, quando você for a ver alguém nesse nível, fica a saber que essa pessoa, ele está a esperar o milagre. O que é muito errôneo, assim posso dizer, é algo totalmente errado. Nós temos que passar a cultivar o hábito de ir atrás do milagre. E ir atrás do milagre não é necessariamente você subir para um monte. Eu pude perceber, até os psicólogos entendem também isso, que é muito bom você sair e ir para um monte, ir para um lugar diferente, ir lá orar, pedir a Deus sobre alguma coisa que você quer que se manifeste na sua vida. Isso é muito bom e é saudável, faz bom para a psicologia humana, para o nosso espírito, porque fortifica o nosso espírito e para o nosso corpo. Mas não pode você ir lá fazer isto, essa prece, essa oração, quase todo um ano pedindo a mesma coisa. Consegue entender? Um indivíduo que passa todo um ano a pedir emprego a Deus, só vai lá e pede emprego. Ver o que ele está a fazer depois da oração, ele não faz nada. Ele não vai depositar, não vai colocar o seu currículo vitae em empresas e tal. Isso mostra que essa pessoa, ele espera o milagre, ele não vai atrás do milagre. Se nós formos a viajar um pouco pelo tempo e nós termos uma conversa com Albert Einstein, que é um dos grandes gênios, vamos conseguir perceber que ele diz assim: o sucesso só vem em primeiro lugar antes do trabalho no dicionário. Ou seja, no abecedário, o S vem antes do T, S-T-U-V, né? Lembra, né? S-T-U-V. Então, primeiro há sucesso, depois vem o trabalho. Mas na vida real, aqui onde a gente vive, o sucesso só vem depois do trabalho. E o trabalho é que conquista o milagre. Ou seja, Deus não opera onde não há iniciativa. Ou seja, o universo não te dá dádivas, não te abençoa grandemente quando você não faz nada. Se você for a conseguir perceber, aquelas pessoas que conseguiram algo esplêndido, algo extraordinário, pessoas que conseguiram tocar a vida com um impacto totalmente diferente, há de conseguir perceber que eles se dedicaram, fizeram alguma coisa. Se você quer ter uma relação de verdade, uma relação muito afetiva, muito amorosa, você tem que se dedicar um pouco, aprender um pouco sobre o comportamento humano, por exemplo. Você tem que saber como faz para fazer com que alguém goste de ti, goste de estar a conversar com você. Por exemplo, as pessoas não gostam de ficar todo o tempo a falar de uma única só pessoa. Ou seja, eu estou a querer alguém, né? Suponhamos que eu quero alguém. Chego lá, só fico a falar das minhas coisas. Já eu fiz isso, eu fiz isso. Aquela outra pessoa que conversa comigo simplesmente não vai gostar de estar comigo. Tá vendo? Esse é o comportamento humano. As pessoas só querem ouvir falar delas. Então, quando você estiver a sair para ir conversar com alguém que você quer, procure mais focar-se na outra pessoa. Procure mais ouvir a outra pessoa. Foque-se na outra pessoa e não em você.
Está conseguindo entender? Este é um comportamento humano, uma das coisas que faz com que uma pessoa se interesse pela outra. Então, se você quiser, por exemplo, se você quer ter relacionamento bem-sucedido, você tem que dedicar um tempo da sua vida aprendendo um pouco sobre as pessoas. Como é que as pessoas são, o que as motiva, o que não as motiva. Consegue entender? Então, quando você for a fazer isso, na medida em que você aprende mais sobre relacionamentos, então o milagre pode vir a acontecer. Alguém aparece na sua vida. Consegue entender? E outra coisa também que acontece na área financeira, por exemplo. Há pessoas que esperam ser bilionários de verdade e oram dizendo: Deus, eu quero ser bilionário. E eles não fazem nada. Consegue entender? Então, pessoas de verdade que se tornam bilionários são aqueles que, quando oram a Deus, depois das orações, eles fazem uma ação. Tem uma amiga minha de nome Admira, que ela acompanha muito o nosso canal. Ela disse para mim: sabe, Alberto, eu fiz, depois de um tempo de meditação, percebi que a palavra oração significa oratória ou oral, palavra, falar pela boca assim, e depois ação, significa que você tem que falar, depois agir. Meio que dá para acreditar, né? Que é uma mistura de você falar e agir. Então, quando você ora, você fala com Deus. Mas depois da conversa que você tem com Deus, você é obrigado, estou te dizer, você é obrigado a vincular uma ação, executar alguma coisa, fazer algo. E quando você se permitir esse luxo de fazer alguma coisa, porque fazer algo é um luxo, é um privilégio, é algo esplêndido. Então, se você se permitir executar alguma coisa, há de ver que a prosperidade facilmente vai chegar em você. Todo aquele que sai de casa, vai para algum lugar, um xamã, um vidente, alguma coisa, ele vai para lá e pede prosperidade. Depois ele volta em casa, relaxa, a esperar do milagre acontecer. Parece que é o primeiro homem. Estamos a falar do primeiro homem que existiu, né? Ele viu a sombra dele e ficou maravilhado. Viu algo que acompanhava os seus movimentos no chão. Depois ele disse a si mesmo: eu vou ir atrás dessa coisa que se movimenta aí, vou possuir. Então ele deu um passo em direção da sombra e a sombra se distanciou. Ele deu outro e a sombra fez o mesmo. Pode perceber que a sombra estava a brincar com ele. Decidiu dar corrida à sombra. Ele começou a correr de verdade atrás da sombra. E na medida em que ele corria com mais velocidade, a sombra acompanhava o ritmo. E assim, nunca conseguiu conquistar a sombra. Só no momento em que ele parou, desistiu da corrida, deu costa à sombra e começou a andar. Ele olhou para trás, percebeu que a sombra lhe perseguia. Quando ele correu, a sombra também lhe dava a corrida. É isto que acontece com o milagre. Quando você sai, vai para um lugar ir orar, para com que haja milagre na sua vida, depois não faz nada, você apenas está a dar corrida à sua sombra. Mas quando você se permite ir orar, depois de orar, meditar ou escrever, visualizar, vai depender da prática que você usa. Depois de você fazer isto e você começar a executar alguma coisa, começar a fazer algo, vai ser já a sombra de seguir, ou seja, o milagre de seguir. Sempre quando você tem algumas ideias positivas na sua mente e depois você começa a executar e implementar essas ideias, aí de conseguir perceber que oportunidades para poder implementar essas mesmas ideias vão surgir, recursos que você não esperava vão ficar disponíveis para você. Deus te dá aquele que tem um plano bem definido na cabeça dele, aquele que sabe qual é a direção que ele está querendo, onde ele quer chegar, e aquele que sai para lá. Quando você sai para lá, é onde você vai conseguir perceber que Deus te dá um caminho. Depois dele te dar um caminho, ele te dá uma sombra no caminho. Depois ele te dá pessoas no caminho. Ele te apoia. Ele envia várias coisas diferentes para com que aquele o seu desejo, aquele plano que você colocou a si mesmo, aquilo que você tanto almeja para acontecer em sua vida, possa vir a acontecer. Então, a sugestão que eu tinha a dizer para ti, ou a fornecer para ti no dia de hoje, é muito simples. Estou a dizer assim: em vez de você só estar à espera do milagre, permita-se ser um milagre. Como é que você ser um milagre? Para você ser um milagre é simples. Ora, depois executa uma ação. Se você tem um teste que você está para fazer, por favor, prepare-se e estude sobre a matéria da qual você quer fazer. O milagre vai acontecer depois da preparação que você teve. É onde você chega e você diz: eu não preparei esse assunto, mas do nada te aparecem algumas ideias espetaculares. Você nem sabe de onde veio essas ideias. Claro, vieram de Deus. Então você tem essas ideias, logo você começa a escrever, do nada tem boa nota. Mas isso acontece com alguém que faz leitura, alguém que lê um pouco os apontamentos dele. Então, para você conseguir ter notas brilhantes, por exemplo, na escola, você tem que ter esse hábito de se preparar, nesse caso que é uma ação, depois de ir para lá fazer alguma coisa, depois de ter orado, simplesmente você vai ter notas brilhantes, simples. Conseguiu perceber? E isso também se aplica no mundo dos relacionamentos. Sim,
Você, embora que é um pouco estranho, né? Você ajoelhar, dizer, Deus, eu peço uma namorada. Um dia eu me vi fazendo isso. Eu disse para Deus, Deus, eu quero uma relação de crescimento. E aí eu estava com vergonha fazendo isso. Mas você também pode fazer. Faz. Ora. Mas depois de você orar, não pode esperar com que Deus traga. Faça alguma coisa. Então, conseguiu perceber? Substitua estar parado, esperar, com a ação. Muito obrigado por ter chegado até aqui, muito obrigado por acompanhar os nossos vídeos. Se o vídeo te interessou, ou que você gostou, ou que simplesmente levantou uma questão que simplesmente não teve a resposta no vídeo, diga lá nos comentários e a gente vai ter um prazer imenso em te responder. E, sabe, eu gostaria muito de ter assuntos interessantes para te fornecer e nem sei o que você quer aprender ou do que você quer para nós tratarmos. Então, pode deixar lá nos comentários e a gente vai tratar sobre o assunto que você quer. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Falamos.